Curiosamente, Josué tem 24 capítulos, nós havíamos estudado 12, metade, agora nós estamos na outra metade, porque o livro de Josué ele pode ser classificado de duas maneiras, ou em duas partes, ou se a gente quiser ampliar em 4 partes. Mas na maneira mais simplista, de 2 partes, ele é dividido do capítulo 1 até o 12, seria uma parte, e do 13 até o 24, ou seja, os 12 capítulos finais, na segunda parte. Mas a gente vai estar vendo que dá para classificar também de 4 maneiras, tá bom? Olha que coisa interessante. Tanto que o que a gente vai falar no estudo de Josué tem a ver, né, com terra, entrar na terra prometida, repartir a herança para as tribos, né? Olha que maravilha. Então a gente vê que o livro de Josué e Yahushua, ele tem muito a ver com a Torá, né? Então a gente vai ver que se encaixa perfeitamente, para que a gente venha estar refletindo sobre essas lutas, as lutas do nosso povo de Israel, para estar entrando na terra prometida, que não venhamos ter medo dos gigantes. São muitos gigantes que aparecem nas nossas vidas, que não tenhamos medo. Al-tirá Israel, al-tirá, ou seja, não tenha medo, Israel, não tenha medo, Israel. Então, nós vamos agora para o estudo do Sefer Yahushua, tá bom? Conforme eu havia falado para vocês, vamos abrir no capítulo 13, o Daniel, vou pedir ele para chegar aqui mais perto. Ele estará lendo o início, tá? Vamos abrir aí no Sefer Yahushua, tá bom? Peraí, deixa eu só abrir aqui também. Sefer Yahushua, livro de Josué, capítulo 13. Peraí, só um instantinho. Sefer Yahushua. Pode ir. Yehoshua Zaken Bayamin Vayomer Yahuwah Elav Ata Zakanta Bat Vayamim Vehaaretz Nishara Harbe Meod Lerish Tar Zot Haaretz Hanisharet Kol Gelilot Hapilshtim Vechol Hageshuri. Aman, Todarabá. Então, Daniel leu para nós os 2 versículos iniciais, tá bom? Os 2 versículos iniciais desse capítulo 13, tá? De Yahushua, tá bom? Então, eu vou ler, tá bom? Esses 2 versículos, tá? Ele leu assim: Era, porém, Yahushua, Josué, já velho, entrado em dias, e disse-lhe Yahuwá: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos Filistim, filisteus e toda Geshur. Aí vem dizendo aqui outras localidades, tá bom? Então vamos lá. A gente vê aqui que Yahushua bin Nun, ele é um exemplo, Josué filho de Nun é um exemplo para cada um de nós, como um israelita que seguiu fielmente aquilo que o Criador falou para ele, né? Então era uma preocupação muito grande de Moshe Rabbeinu, nosso professor Moshe, deixar um substituto. Ele orou ao Criador que o Criador levantasse um substituto, e o Criador encheu, né, com seu espírito, com a sua ruach, esse homem, né, da tribo de Efraim, chamado Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun. Então, em muitas coisas, Josué ele tipifica o Mashiach, assim como inúmeros personagens nas Escrituras. Uma curiosidade é que Josué, né, a maioria já sabe, tá? Vou falar mais uma vez, para quem a gente está retomando agora o estudo no capítulo 13, tá bom? Mas vai lá no nosso canal, tem uma playlist lá só do livro de Josué, Yahushua, tá bom? Com vários capítulos que a gente já estudou, tá bom? Então vai lá e dá uma olhada com calma. Josué, Yahushua bin Nun, é um integrante da tribo de Efraim. Então a gente vê que essas 2 tribos, elas possuem uma proeminência, ou seja, tanto a tribo de Efraim quanto a tribo de Yehudá, que acabaram sendo líderes dos 2 reinos, das 2 casas de Israel. Efraim acabou se tornando o líder da casa de Israel, casa de Efraim também, casa de Yosef, casa de José, o reino do norte. Então, esse reino do norte era conhecido por vários nomes: casa de Efraim, casa de Yosef, casa de Israel, reino do norte, tá?
E o Reino do Sul, tá? Reino do Sul, casa de Yahudá, casa de Judá, tá bom? Então, curiosamente, Josué, ele vai viver 110 anos de idade. Olha que coisa interessante. O patriarca Yosef Hatzadik, José o Justo, que era o pai de Efraim e Menaché, ou seja, ele viveu 110 anos. E Josué, Yahushua bin Nun, como um descendente de Yosef, via tribo de Efraim, tá? Ele vive o mesmo tempo que o seu antepassado, chamado Yosef, aquele que foi vendido pelos irmãos, ou seja, 110 anos. E algo bem interessante a gente prestar atenção, que esse número 110, se a gente tirar o zero, né, pelo modo que a gente faz do quarto nível Sod, a gente pode tirar o zero. 110 é o quê? 0. Se tirar o zero, fica 11. 11 é o quê? Yosef, ele foi o 11º filho de Yaakov. Olha que coisa interessante, tá? Então, Yosef, que foi o 11º filho de Yaakov, viveu 11 anos vezes 10, tá? Ou seja, 11 vezes 10. 110 anos. E Yahushua bin Nun, um descendente de Yosef, ele também vive 110 anos, tá? A mesma coisa. E esse número 11 também ele vai apontar para as duas casas de Israel. Se a gente somar 1 mais 0, vai dar 2. Aponta para as duas casas de Israel. Então aqui logo no começo, no primeiro versículo de Josué, capítulo 13, vem dizendo que era, porém, Yahushua já velho, entrado em dias, e disse-lhe Yahuá, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então a gente vê que o livro de Josué está traçando 2 elogios aqui, pelo menos já 2 elogios para Josué, ainda que a gente não perceba, ainda que seja de uma forma discreta. Lá no Sefer Bereshit vem dizer o quê? Que o nosso pai Abraham e a nossa mãe Sará, eles eram o quê? Entrados em dias, entendeu que interessante? Então olha que coisa maravilhosa sobre esse patriarca aqui, esse grande homem de Elohim chamado Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun. Então ele era entrado em dias, era um homem que não tinha medo da vida, ele entrava mesmo de cara na vida, né? A gente vê que é uma característica de Yahushua bin Nun, de Josué filho de Nun. Ele era um homem que ele amava tanto a vida, assim como o Meler David também, o rei Davi, que também é uma outra tipologia do Messias, né? E a gente vê que Yahushua, tudo que ele fazia, Josué filho de Nun, ele fazia de manhã bem cedo, de madrugada. Então era um homem muito ativo, ele tinha esse zelo de fazer as coisas do Criador. Ele não deixava para amanhã o que ele pudesse fazer hoje. Então, assim como nosso pai Abraham e nossa mãe Sará. E olha que coisa interessante. Eu vou estar lendo para vocês uma fábula, tá? Bem legal, que a gente vai estar comentando sobre isso. Olha que coisa interessante. Josué, embora ele tivesse dado o máximo dele, toda a vida dele para se dedicar ao povo de Israel, para se dedicar à Torá, se dedicar ao nosso Elohim, ainda assim o texto está sendo claro. Diz o quê? E ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, muita terra. Olha que coisa interessante. Josué, ele deu o máximo, tá? Aqui, provavelmente, ele estava com 89 anos de idade, tá? Mas ninguém pode bater o martelo, tá bom? Alguns comentaristas do nosso povo de Israel dizem que ele tinha 89 anos de idade. Já outros comentaristas também do nosso povo de Israel dizem, não, ele não tinha 89, ele tinha 100 anos aí nessa época, tá bom? Então, de todo jeito, tá? De 89 a 100 anos de idade, ele deveria estar nessa época aí, tá bom? Lembrar que a conquista da Terra Prometida levou cerca de 7 anos, tá? Então aqui, Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, ele vai começar a repartir as terras para as 9 tribos e meia, visto que 2 tribos e meia já haviam recebido a sua porção na Transjordânia, ou seja, antes do Rio Jordão, tá? Como a gente tem visto estudando a Paraxá. Ou seja, 2 tribos e meia já haviam recebido a sua herança, Reuven, Gad e metade da tribo de Menaché já tinham recebido a sua herança, mas faltavam 9 tribos e meia que entraram na Terra Prometida, foram auxiliadas por essas 2 tribos e meia, embora essas 2 tribos e meia tivessem recebido terras antes da Terra Prometida, no entanto, eles tiveram um comportamento exemplar
Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, tece inúmeros elogios para eles. Olha o que Josué fala. Eles foram apressados porque eles quiseram terra antes da terra de Israel, tá? Então a Torá mostra, tá? Isso, que eles foram apressados. Mas a mesma Torá mostra a atitude correta que eles tiveram após isso. Josué e Yahushua, vamos lá, no capítulo 22 diz assim, a partir do versículo 1. Então Yahushua, Josué, chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Menaché e disse-lhes: tudo quanto Moshe, o servo de Yahuá, vos ordenou, vós guardastes. E a minha voz obedecestes em tudo quanto eu vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo, até o dia de hoje, vós não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado da guarda do mandamento de Yahuá, vosso Elohim. Ou seja, então, Yahushua bin Nun está traçando inúmeros elogios para eles, tá? Vai dar alguns conselhos também para eles eles permaneçam nos caminhos do Criador, tá bom? Aí no versículo 4 diz assim: e agora, Yahuá, vosso Elohim, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moshe, o servo de Yahuá, vos deu da além do Yardém, da além do Jordão, né? Então, numa perspectiva de quem já estava na terra, ou seja, eles poderiam voltar para antes da terra para dar aquela porção que eles escolheram, tá? Aí Josué vem falando no versículo 5, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a Torá que Moshe, o servo de Yahuá, vos mandou, que ameis a Yahuá vosso Elohim e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. E vos apegueis a ele, e vos soldeis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Yahushua, Josué, os abençoou e os despediu, e foram para as suas tendas. Então, né, lá, aqui nesse capítulo 22, deve ter sido um chororô, aquelas 2 tribos e meia estavam ajudando os irmãos, há 7 anos batalhando com eles, se abraçaram, todo mundo, as outras 9 tribos e meia foram muito gratas a ele, obrigado, vocês ajudaram a gente, vocês já tinham recebido terra antes, mas vocês fecharam aqui com a gente, nos ajudaram, vocês foram fiéis com relação ao que vocês prometeram para Moshe e para Yahushua bin Nun também. Ou seja, então eu vou estar lendo para vocês uma fábula muito interessante, que é a fábula do beija-flor, tá? Então, olha que coisa interessante. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o trabalho que Josué fez, ele deu o máximo dele, ele deu o máximo, né? E ainda ficou muita coisa para fazer. Então, a nossa atitude acaba contagiando as outras pessoas, tá bom? Acaba contagiando as outras pessoas. A gente vai ver na fábula aqui do beija-flor, tá? E depois a gente vai fazer as conexões com esse texto aqui, com esse texto que a gente leu. Vamos lá. Tá bom, Todarabá. Aí, à medida que eu for lendo, você vai subindo, tá? Era uma vez um beija-flor, né? Então, beija-flor é um bichinho lindo, né? Aqui a gente tem um jardim aqui, de vez em quando vem um beija-flor aqui e a gente fica paralisado ali vendo ele, né? Uma coisa lindíssima, né? Ele é rápido, ele para no ar, o pessoal até brinca, só quem para no ar é beija-flor e helicóptero, né? Então, eles são aves, assim, belíssimas, são extremamente rápidas, mas são pequenos, né? São bem limitados. Era uma vez um beija-flor.